Bom dia, pessoal. Então vamos entrando. Nós vamos fazer hoje uma live com o nosso parceiro Luiz, psicólogo. Vamos falar sobre ansiedade, né? Esses tempos de reclusão que a gente está vivendo aí, todo mundo preso praticamente, né? Dentro de casa. Isso causa um transtorno enorme, né? O ser humano não foi feito para viver em reclusão, foi feito para viver em comunidade, né? Então é um período muito difícil para todo mundo. Então ele vai falar um pouco sobre ansiedade e essa vivência em isolamento. E quem vai editar, ele vai falar um pouco sobre isso e gostaríamos que vocês fizessem perguntas, tá? Então quem vai editar o nosso roteiro aqui é vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo, uma caixinha com uma interrogação que vocês podem clicar e faça sua pergunta por lá. A gente vai respondendo pela ordem, tá? Quem mandar a pergunta primeiro, a gente vai respondendo primeiro, tá bom? E o segundo tema vai ser sobre como lidar com as crianças nesse período de isolamento, né? A gente sabe que quem tem criança em casa é complicado porque eles têm muita energia, eles têm uma rotina, às vezes a criança faz escolinha, futebol, natação, vôlei, CrossFit Kids, faz uma porção de atividades e de repente tem que ficar em casa, né? Não sei se todos vocês estão seguindo bem a quarentena, isso é opção de cada um, né? Mas aqui em casa a gente só põe o pé para fora para ir para padaria e mesmo assim chegou em casa, tira a roupa toda, tira o tênis, não entra com roupa que estava na rua. Então a gente está seguindo muito à risca, né? Eu não sei vocês, uma estratégia que a gente usou aqui com a Gabi de vez em quando botar ela no carro e dar uma volta na rua, né? Se é certo ou não, a gente não sabe, mas é impossível de conseguir ficar esse tempo todo, né? Só em casa. Então hoje a gente resolveu trazer um profissional da área, né? Que é o Luiz, nosso parceiro. Daqui a pouco eu vou abrir para ele aqui e ele vai dar orientações para a gente, né? Como agir nesse caso, tirar as dúvidas principalmente. Então todo mundo que tiver dúvida já anota no papelzinho, se já quiser até mandar aí, fica à vontade, tá? Então nós vamos tentar fazer isso e inclusive mais vezes, tá? Vamos aguardar uns 2 minutinhos só para o pessoal terminar de entrar. Pessoal, quem for ficar, quem for assistir, dá um joinha aí pra gente nos comentários. Ou um oi, ou um bom dia. Só dá um alô pra gente aí. E daqui 2 minutinhos eu já vou botar o Luiz, ele vai se apresentar, né? E já vai pensando na pergunta que a gente vai fazer para ele. Então, relembrando os temas, ansiedade e isolamento, né? E como agir com as crianças nesse período, né? Eu vou procurar o Luiz aqui para ele já ir se apresentando para vocês. Deixa eu inserir ele aqui na sala. Vamos aguardar o Luiz. Não, último perfil. Ô, Luiz. Fala, Thales. Bom dia, amigo. Beleza? Bom Tudo dia. bom? Como é que tá? Beleza? Tudo jóia. Graças a Deus, tudo jóia. Vamos levando. Só que Luiz, deu certo aqui. beleza, ótimo. Como é que tá o som aí, Luiz? Som, imagem, tá bacana? Tá bacana, tá tranquilo. Tô conseguindo ouvir tranquilo aqui. Beleza. Então, pessoal que está nos assistindo,
Se tiver com alguma dificuldade aí, som, imagem, fala com a gente, escreve aí nos comentários, que a gente tenta mudar o lugar aqui, botar outra internet, tá? A gente quer que todo mundo escute bem. Tá? Às vezes, se não estiver vendo, não tem muito problema não, mas escutar, eu quero que vocês estejam escutando muito bem. Tá? Então, Luiz, se apresenta para a gente e vou deixar a palavra com você. De acordo com que eu tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, eu vou te dar uma interrompida, beleza? E só Não, tranquilo. pessoal, quem quiser já formula a pergunta, tem a caixinha de interrogação aqui embaixo. Nós vamos responder de acordo com a ordem que elas chegarem aqui para mim. Tá? Então, as primeiras a gente vai respondendo. Então, quanto antes você mandar sua pergunta, antes a gente vai responder. Beleza? Pode perguntar, galera. Fica à vontade. E o Luiz está aqui de bom grado com a gente. Já agradecer de antemão, tá, Luiz? Isso é muito importante para a gente. E vamos começar aí. Obrigado a todo mundo pela presença. Bom dia primeiro para todo mundo. Bom dia, Thales. Meu nome é Luiz, eu sou psicólogo clínico, formei na PUC. Hoje em dia eu trabalho no NASF, que é o Núcleo de Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, lá de Cachoeira da Prata. Sou aluno lá do Vox, do Thales, né? E a gente conversando sobre essas coisas que vem acontecendo, né? Esse isolamento que a gente está tendo que enfrentar. O Thales levantou essa bola aí e acho que é interessante a gente conversar porque é uma coisa que todo mundo está passando, né? E essa questão da ansiedade é uma questão que eu vejo muito, assim, em consultório, assim. Eu acho que é um mal que afeta muitas pessoas, então acho que é interessante a gente falar sobre para a gente poder conseguir lidar com isso da maneira melhor. Bom, a gente tem que começar falando, assim, sobre a ansiedade, né? O que é ansiedade? Para que ela serve? De onde que ela vem? A ansiedade nada mais é do que assim, um mecanismo de sobrevivência, né? É uma coisa que é necessária para a nossa vida. A ansiedade é como se fosse assim, um pré-medo que a gente tem. É um medo, um receio de algo que possa vir a acontecer. E quando a gente começa a passar por uma situação dessa que a gente está passando, de pandemia e tudo, a gente tem tendência a desenvolver, devido à ansiedade, pensamentos catastróficos. Que é aquele pensamento de que tudo vai dar errado, que a gente não vai conseguir, que vai ficar pior e tudo mais, né? Então é interessante a gente entender a ansiedade primeiro, para a gente começar a verificar esse pensamento que a gente tem, né? Porque a ansiedade, por que ela existe? Porque se a gente for pegar lá na época que a gente era homem da caverna, e os seres mais ansiosos tendem a sobreviver mais. Por quê? Porque é como se fosse assim, você tem um medo, você não paga para ver, tá? Um exemplo que eu gosto de dar é assim, você está andando na rua e você sabe que tem uma casa que tem um cachorro que é bravo. A ansiedade é o que te faz não passar por aquela rua ou atravessar a rua. Porque você não sabe se o portão vai estar aberto. O portão pode estar aberto e aí você vai ter que se colocar em uma situação de risco, talvez. E aí sim que o medo apareceria. Quando o medo aparece, você tem 3 opções. Lutar, fugir ou ficar parado. Né? Paralisado. Então, a ansiedade funciona como se fosse esse mecanismo de defesa, para não te colocar em situação de risco. Mas ela também tem importância na nossa vida. Por quê? Porque ela nos impulsiona. Thales e a Ana devem estar passando muito por isso. Por quê? Porque o box fechou, né? Vocês têm que preparar a aula, vocês querem fazer uma aula de qualidade, porque tem muita coisa envolvida, né? E quer continuar prestando um serviço de qualidade que vocês sempre prestaram. Então, a ansiedade é o que te move a buscar isso, a buscar fazer uma aula boa, é essa preocupação, esse medo de que algo possa dar errado, que faz que vocês procurem, vocês pesquisem e estudem para fazer uma aula boa para outro dia, né? Então, a ansiedade é uma coisa que a gente precisa ter, mas num certo grau.
A gente precisa entender que quando ela começa a afetar nosso cotidiano, quando começa a afetar essas coisas que a gente faz no dia a dia, nos paralisar, opa, uma coisa errada aí, né? E devido a esse momento que a gente está passando, a gente pode estar passando por esse tipo de questão, né? De ficar paralisado, de ter pânico e tudo mais. E às vezes nem só pânico, mas ter ansiedade mesmo, porque é uma quebra nessa rotina que a gente tem. E até pensando nisso, assim, eu até separei umas dicas aqui de como a gente lidar um pouco com isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente precisa ressignificar esse distanciamento que a gente tem de social, de amigo, de família, né, das pessoas que a gente ama e a gente não está podendo encontrar, não pode ter abraços. Acho que a gente tem que mudar esse pensamento nosso, que a gente não pode olhar para isso como se isso fosse uma punição, um castigo. Quando você pensa assim, a tendência é que você sofra mais com isso. A gente pode olhar para isso como um bem maior. É uma dificuldade que a gente está passando agora, mas é por um bem maior, né? Que é até um ato de amor, se for pensar, né? Assim, todo mundo tem vô, todo mundo tem vó, pai, todo mundo conhece alguém em situação de risco. E isso é uma coisa que você está se privando, pensando em fazer o bem para quem está próximo de você, né? E eu acho que a gente ressignificando isso, acho que já é uma maneira melhor da gente lidar com essas coisas que a gente sente. E aí a gente pode também usar tecnologia, né? Tecnologia está muito a nosso favor hoje em dia. Olha só como é que a gente está conversando aqui. Né? Por mais que a gente não está tendo contato, mas até a aula a gente está tendo, né? E continua tendo, devido a tecnologia. Uma coisa que a gente tem que evitar, excesso de informação. Às vezes a gente está passando televisão, você liga a televisão, é só sobre isso o tempo inteiro. WhatsApp o tempo inteiro sobre isso. E a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu acho que hoje em dia nós já chegamos num ponto que a gente meio que sabe tudo que a gente precisa saber. E muitas vezes você fica entrando em contato com um monte de coisa e tem muita coisa, muita informação errônea. Né? Muita Ô, informação. Oi. Luiz, tem uma pergunta aqui que talvez encaixe aí que você está falando agora. Vou liberar ela aqui, tá? Uma pergunta a três Beleza. minutos da Nara Machado Barbosa. O que você poderia dizer para quem já está confinado há 12 dias, no meu caso que vive em um quarto alugado com uma família e parece que a continuação dela só sai para comprar comida, uma coisa assim. Assim, dentro disso dessas coisas que a gente está falando aqui, tudo vai encaixar muito para quem está levando esse tipo de rotina, né? Esse tipo de vida. Acho que o interessante é buscar, dentro das condições que você tem, criar uma rotina mesmo e fazer coisas que você não tinha mais costume. É encontrar prazeres pequenos. Isso é uma coisa até que eu ia abordar, mas a gente já vai responder na pergunta. Por exemplo, a gente pode resgatar algumas atividades caseiras que a gente tinha e que sempre foram prazerosas, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Por quê? Por questão de trabalho, por questão de mudança da nossa rotina. Escutar música, ler um livro, cozinhar, esse tipo de coisa que a gente às vezes perde, por exemplo, a gente fica com essa coisa assim, não, vou aproveitar a quarentena, vou assistir série, por quê? Porque é uma coisa que a gente até perdeu esse hábito que a gente às vezes não tem tempo para fazer isso, né? A gente, não, aquele livro que eu queria tanto ler e tudo mais, né? Ela fala que 12 dias com a família estrangeira, ela falou, né? Tá? Tem que ver o motivo, por que ela está passando por isso, por que que ela está nessa situação de família estrangeira, porque às vezes pode ser uma oportunidade em conhecer melhor essas pessoas, em ter esse contato com essas pessoas. Ela tem que buscar, dentro da situação dela, o que ela pode tirar de melhor, né? E uma coisa assim que eu pesquisando e lendo, e uma coisa até que eu fiz comigo, rotina. Criar uma rotina. Nos primeiros dias, acaba que como a gente trabalha, todo mundo trabalha muito, todo mundo tem pouco tempo, você fala assim, nossa, que beleza, vou ter tempo de fazer umas coisas que eu não fazia, assistir televisão,
E aí você fica desregrado, você começa a dormir mais tarde, acordar mais tarde, você vai ficando desregrado e isso vai acaba te prejudicando e causando ansiedade. E aí eu percebi que, é uma coisa que eu percebi e que eu tenho visto nas leituras que eu tenho feito, rotina. Você criar uma rotina, criar um cronograma para poder lidar com tudo isso, é assim, é de grande valia, ajuda muito. Porque o que a gente vivencia durante o nosso dia a dia, normalmente é o quê? Uma rotina, né? A gente acorda, toma café no horário, porque a gente tem que trabalhar durante tantas horas, a gente tem que exercitar, por exemplo, a gente tem um horário marcado no box, né? A gente vai marcar, a gente vai exercitar tantas horas. Então, você criar uma rotina simples, você escreve no papel, hoje é tal dia. O que eu vou fazer hoje? Eu acordo, vou tomar café, vou tomar meu banho. O que eu tenho que estudar? O que eu posso fazer aqui? Como que eu posso ocupar meu tempo? E dividir isso te dá uma sensação de tranquilidade, porque você está ocupando seu tempo com coisas que são positivas, né? E, e até pegando um pouco disso que eu estou falando dela, assim, que esse é como se eu estivesse antecipando, né? Um pouco essa questão da rotina, mas voltando à questão das informações, a gente tem que tentar entender o que está passando, ter informação, mas ao mesmo tempo a gente pode tentar entender que nem tudo, a gente precisa ficar o tempo inteiro ligado nisso, porque isso ajuda a aumentar essa ansiedade, esse momento de ansiedade que a gente está passando, né? Tentar desviar um pouco mesmo a atenção para outras coisas, essa coisa de resgatar as atividades prazerosas do dia a dia. A gente pode estar buscando essas outras coisas. Uma outra dica interessante, fazer exercício físico. Hoje a gente tem essa possibilidade e a gente agradece muito o Thales e a Ana que proporcionam treino para a gente todo dia. Exercício físico, acho que o Thales vai poder falar até melhor do que eu sobre isso, assim. Mas exercício físico para a nossa saúde mental é, assim, primordial, né? Exercício físico, muitas vezes a gente trabalha durante o dia, fica a cabeça cansada, e a gente fala, não, eu vou para lá porque lá eu descanso a cabeça e canso o corpo. Né? A gente fala muito dessas coisas. E do ponto de vista fisiológico mesmo, né, Thales? Isso. O exercício físico. A gente sabe a importância que tem, principalmente nessa fase, Luiz. Então, a gente tem feito o máximo, né? Vocês têm nos acompanhado para manter vocês ativos, né? Não só pelo fator físico, fisiológico, como também o psicológico, né? Tem gente que, quando não treina, fica mal. O dia fica mal, se sente que tá faltando alguma coisa, se sente que o dia não começou, naquela pessoa que tem o hábito de acordar, treinar e voltar para casa, né? Então, isso é muito importante, né? E a gente tem tentado assessorar da melhor forma possível todos os nossos alunos, para o bem-estar mesmo. E o interessante do exercício que a gente precisa pontuar também é que essa situação que a gente está vivendo, né, de confinamento, de isolamento de sociedade, acaba que a gente fica deitado, a gente fica um pouco prostrado. A gente tem essa tendência às vezes. O exercício físico é uma maneira de quebrar isso. Auto-reforçador. Como assim? Quando você está deitado, mais deitado você quer ficar, mais prostrado você vai ficar. O exercício é como se fosse você quebrar um ciclo negativo e está criando um positivo, que você levanta, faz exercício. Isso fisiologicamente tem diversos estudos que comprovam que vai produzir certos hormônios, certas substâncias no seu cérebro que vai melhorar a sua visão que você tem da situação. Então, você vai ficar mais positivo, digamos assim, né? E além disso, por quê? Porque ele quebra esse ciclo de ficar só deitado, de ficar prostrado, né? O exercício tem uma série de benefícios, assim, eu acho que é uma coisa que você tem que incluir o quê? Na sua rotina, que é uma coisa que você já fazia, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem de manter essa rotina de exercício também. Né? Todo dia, ó, por exemplo, o que eu faço? Ó, todo dia, 5 horas eu treino. O treino fica gravado. Ou então, não, eu quero fazer ao vivo com o pessoal. Está acontecendo ao vivo. Né? Todo dia às
me corrija se eu errar, 7 da noite E 10 da manhã. 10 da manhã. Então, assim, tem como isso ainda, você fazer ao vivo com outras pessoas interagindo, né? Aqui em casa, eu estava até conversando com o Lucas Nogueira lá. Eu acho que eu cheguei de falar que eu tenho que fazer mais cedo por causa dos morcegos, né? Que se eu for pular a corda, tem jeito de eu pular a corda. Você falou, você falou. E, além disso, é tentar dormir bem, alimentar bem, as coisas que a gente já fazia, né? Por isso que é importante a rotina. Dormir bem, alimentar bem, tem a Dardane, que tem feito, passado umas dicas Nutrição. de nutrição para a gente, que é importantíssimo, e que a gente fica em casa, então olha só como que a gente pode ligar uma coisa a outra. Ah, não, vou fazer uma coisa que é saudável, mas eu mesmo vou fazer. Vou lá para a cozinha, vou fazer, vou chamar outras pessoas que estão na minha casa para ajudar a fazer, para experimentar. Isso tudo são coisas que nos ajudam. Além disso, tem uma coisa que eu sempre passo em consultório para as pessoas, para lidar com a ansiedade, que é naquele momento de crise. Muitas vezes porque como que a gente funciona? Devido a isso que a gente está passando, a gente tem pensamentos catastróficos e a gente começa a prestar atenção demais nesse tipo de pensamento. E é como se, quando a gente presta atenção, aquilo cresce, aquilo aumenta, e aquilo chega a tomar a gente, né? E você não vê solução, você não vê para onde correr, começa a ter esse tipo de pensamento. E aí que você começa de certa maneira, ficar ofegante, começa a entrar em pânico, muitas vezes. E como que a gente lida com isso? Ou então, nem precisa ter pânico. Vamos dizer que você começa a ficar pensando demais sobre isso, você começa a perder foco. Você quer ler, você quer estudar, não consegue, só pensa nessas coisas. Tem um exercício de respiração, eu sempre passo para as pessoas no consultório, quando as pessoas estão em crise de ansiedade, como que ele funciona? Você se percebeu muito ansioso, você está com aquele pensamento acelerado, muita coisa na cabeça, começa a pensar. Luiz, desculpa te Oi. dizer. A parte financeira também pode atrapalhar nisso aí, porque a gente sabe que está todo mundo parado, a gente tem aluno que é lojista, que é prestador de serviço, que tem 15 dias que está aí sem trabalhar, sem receber. Isso vai deixando a pessoa mais preocupada, isso vai causar mais ansiedade também? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é um cenário econômico que a gente não sabe como vai ficar e que a tendência é que já tem gente tendo muito prejuízo, né? Tem gente que é autônoma, que tem muito prejuízo, que é lojista, né? Uhum. E que já está tendo prejuízo. Né? Então, com certeza, isso é um fator preponderante para a ansiedade da pessoa, porque é aquele medo que possa vir a acontecer. Né? E muitas vezes já está acontecendo, né? Com algumas pessoas. Só que o que a gente precisa entender. Faça esse exercício pra gente, que eu acho que tá todo mundo querendo, todo mundo precisando desse aí. Porque assim, a gente precisa entender, tá? Tem certas coisas que estão fora da gente, não estão sob nosso controle. E essa doença é um caso desse. Só que aprender a lidar com ela de maneira mais funcional te ajuda a passar por isso de uma maneira melhor. Porque imagina se, além de tudo, você fica doente. Né? Imagina, nós vamos viver tempos difíceis e, além de tudo, você está doente. Você está com depressão, você tem pânico. Né? Então, a gente aprender a melhorar um pouco essas coisas, esses nossos pensamentos, a maneira como a gente lida com ele, ajuda a gente a passar por isso de uma maneira mais saudável. Né? Porque tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Estão fora da gente. Né? É assim, por exemplo, você teve que fechar o box. Né? Aí a gente tem duas maneiras de lidar com isso. Desesperar, entrar ter crise de ansiedade e tudo, e passar por isso de uma maneira muito mais difícil, ou peraí, deixa eu melhorar a maneira como eu lido com isso aqui, porque talvez eu possa encontrar soluções viáveis para eu passar por essa fase. Né? É o que a gente pode fazer. Né? Cuidar e tentar passar por isso da maneira melhor possível. Como que funciona o exercício? Você vai sentar, postura ereta, e vai respirar profundamente pelo nariz, segurar um pouco o ar e soltar. A respiração tem que ser diafragmática, encher a barriga de ar mesmo.
né? Falando grosso modo. A gente tem tendência a respirar muito com essa parte nossa aqui, né? E não é. Você vai usar o diafragma, vai encher a barriga de ar mesmo. Mas esse exercício tem alguns pontos que a gente precisa estar ciente e salientar. Por exemplo, primeiro, a gente começa assim, ó. Respira contando até 4, segura por 4 segundos, solta contando até 4. Então respira 1, 2, 3, 4. Conta até 4 segurando o ar. 1, 2, 3, 4. Solta contando até 4. Né? Por que que a gente conta? E qual que é a sacada? Prestar atenção no que a gente está fazendo, prestar atenção na respiração. Porque quando você está fazendo isso, você está tirando a sua atenção dos pensamentos que causaram essa ansiedade em você. Né? Então, por isso a importância da contagem e de trazer sua atenção para a respiração. Você tira um pouco do foco dessa atenção, desse pensamento que você estava tendo. Porque como que a gente funciona? Nós somos tem uma tríade, que é um pensamento, causa uma emoção, que causa um comportamento em você. Então a gente está voltando e prestando atenção lá no pensamento. Porque a gente tende a prestar atenção nesse sentimento e alimentar esse pensamento, tá, gente? Né? E a emoção, o sentimento existe para quê? Para poder te dar o toque. Falar assim, ó, tem uma coisa errada. Presta atenção. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar até um pouco o foco desse pensamento, que muitas vezes não é funcional, e vai trazer para a respiração. Para quê? Para a gente ter um relaxamento, para a gente acalmar um pouco. A gente precisa entender que o cérebro é um órgão igual qualquer outro, igual o coração, igual o pulmão. E assim como o coração da gente existe para bater, o cérebro existe para pensar. Então ele cria pensamento. E aí, muitas vezes, os pensamentos são funcionais. Né? Ele vai criar tipo de pensamento que não nos ajuda. Né? E aí, uma maneira de dar com ele é simplesmente diminuindo o foco em cima desse pensamento. Você traz sua atenção para sua respiração, você diminui o foco no que você está pensando. E a tendência é que esse quadro diminua, fique atenuado. Né? E você possa lidar com ele de maneira melhor e se questionar mesmo. Será que isso é tudo isso que eu estou pensando mesmo? Será que não tem uma maneira melhor de eu lidar com esse tipo de situação? Será que é tudo isso que eu estou pensando? Que a gente alimenta e isso vai crescendo. Para tudo que a gente olha, isso cresce. Né? Ô Luiz, eu tô com duas perguntas aqui. Uma em relação às crianças. Vamos deixar ela um pouquinho mais para frente, né? E talvez em relação a esse pensamento aí, você possa ajudar um pouco a Nara. Ela fez uma outra pergunta. Você consegue abaixar um pouquinho sua câmera? Pra você ficar mais no alto do vídeo? Isso, isso. Eu não sei como é que tá aparecendo o pessoal, mas para mim eu tô estampando na hora que eu abro a pergunta. Então eu vou abrir a pergunta dela. Melhorou? Melhorou, aí, bacana. Então, olha lá, parece que ela tá lá fora, né? Ela não tá no Brasil. E muito preocupada com o pronunciamento do presidente. Ah, tá. É igual eu estava falando, assim. Tem certas coisas que estão fora da gente, estão além da gente. A gente não controla o que o presidente vai falar, quais medidas ele vai tomar. Então, mas a gente pode tomar conta do que a gente pensa, do que a gente sente, porque isso está externo. O que está externo a gente precisa entender isso, o que está externo a gente é mais difícil. A gente não tem controle sobre isso. Então, a gente tendo controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, ou então não se envolvendo tanto, né, sobre com o que a gente pensa, a gente tem a possibilidade de reagir melhor perante a situação que nos é colocada, porque a gente não controla isso. Né? Então, assim, a gente preocupa, é natural, a gente vai preocupar, porque são pessoas que a gente ama, é uma situação que afetou a todo mundo, mais ou menos afetou todo mundo, mas para a gente poder reagir a isso de uma maneira mais funcional, mais saudável, a gente tem que tomar conta da gente, do que está dentro da gente. Ótimo. Né? O que está fora é mais complicado, porque a gente não tem controle.
Beleza. Podemos abrir aqui a pergunta da criança, Luiz? Pode até que é o próximo assunto que eu queria abordar, até era esse, então acho que vai ser bacana a gente começar com a Beleza. pergunta. É aqui, é uma pergunta da Suzy, mamãe bem recente, né? Tá aí com a essa Maria nenenzinha, Luísa, Maria Luísa, e, e é bacana, as crianças, eu pelo menos acredito isso, que desde dentro da barriga elas já sentem as coisas, né? Então, às com vezes, certeza. uma notícia mal dada, um clima dentro de casa, uma coisa assim, acho que pode afetar muito eles, desde bebezinho até idade adulta, né? Então, tem a pergunta dela aí, responde ela pra gente, por favor. Não, bacana essa pergunta dela. Né? O que devemos fazer com essas informações em relação às crianças? Deixamos ela ter acesso ou escondemos ela desse caos? Eu acho que uma coisa que você falou, as crianças sentem. Criança é muito. Crianças percebem as coisas, né? Ela muitas vezes não sabe, sabe expressar através de palavras, mas as crianças sentem. A criança é muito reflexo do que ela vivencia dentro de casa, né? E esconder pode criar mais fantasia, pode criar uma fantasia em torno disso, que pode ser pior para a criança. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre escutar, aprender a escutar a criança e aprender a acolher ela. Eu sempre recomendo assim, perguntar para ela o que ela sabe, o que ela está percebendo disso que está acontecendo, né? E a partir disso você vai limpar as informações que ela tem. Eu acho que é interessante a gente restringir um pouco do acesso, porque ela tem que saber só o que é necessário para ela. Porque as coisas podem ficar muito maior, né, para a criança. Então, é interessante você escutar a criança. O que ela entende daquilo, né, desse caos que está acontecendo? E você vai limpar isso. Como que é isso? Você vai corrigir. Você vai dizer, não, não é bem assim. É assim. Não se preocupar. A gente tem que ter os cuidados mesmo. A gente vai lavar a mão, igual a gente sempre lava, só que um pouquinho mais. A gente tem que ter cuidado para ter contato com vovó, por causa disso, por causa da doença. A vovó já está mais velhinha e ela é mais, tem menos resistência que você, que papai, que mamãe, né? É um pouco escutar, para reforçar esse vínculo, limpar um pouco essas informações, tá? E restringir um pouco esse acesso mesmo, porque senão ela começa a vivenciar aquilo. Isso é bom para a gente tem que restringir. Imagina uma criança, né? E ela vai ser reflexo da gente. Então, se a criança fica vendo essa tensão o dia inteiro, ela fala, poxa, se meu pai e minha mãe estão preocupados, eu tenho que ficar preocupado também, né? Aqui em casa, Luiz, a gente tem a Gabi, de 8 anos, e assim, logo que a gente começou a quarentena, ela perguntava assim, por que que eu não posso sair? E a gente sem saber como é que explica, como é que você vai explicar para a criança que é um vírus que está em todo lugar, não sei o quê. E a gente tentava explicar da forma mais simples possível, e ela custou entender, tipo, "Pô, mas por quê? Por que que eu não posso sair?" Então, é, é, é complicado. Dá umas dicas aí Uhum. pra gente de o que falar, uma pergunta dessa, por exemplo, o que fala com ela? Eu acho que tudo que a gente tentar explicar, ainda mais criança nessa idade, né? Tem uma filha de 9 anos, e mesma coisa, pergunta, mas por quê? Por quê? E tentar explicar cientificamente, acho que é muito difícil para a criança entender, até para a gente às vezes é difícil, né? Então, tentar explicar para ela que é uma doença, está afetando algumas pessoas, e que a gente precisa agora ficar um pouco em casa para evitar que ela continue passando, porque isso passa de uma pessoa para outra. E a gente faz isso porque a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que têm mais risco que outras, e explicar para ela que é só durante um tempo, que não vai ser sempre assim. A gente acaba dando essa esperança, ó, né? Não vai ser sempre assim. É um período que a gente tem que ficar, né? É porque assim, a gente não está doente, mas quando a gente fica doente, a gente fica dentro de casa. Então é para evitar que a gente fique doente. É melhor a gente ficar em casa saudável do que ficar em casa doente. Boa. Mas explicar que é só durante um período, que isso não vai ser permanente, né? Uhum. É um período que a gente está passando, mas que isso não vai durar para sempre, Boa. né? E outra coisa interessante, gente, essa coisa da rotina, isso serve tanto para nós quanto para os nossos filhos, né?
Esses dias até, eu tô vendo minha filha, assim, quando eu vou na casa dela, eu encontro com ela lá de fora, vou levar alguma coisa para ela, coisa assim, mas a maior parte do tempo é só por telefone, vídeo chamada e tudo, né? Sem contato e tudo mais. E aí ela foi, não, papai, deixa eu te mostrar aqui, olha aqui que eu tenho que fazer todo dia. Cartazinho, ela tem um cartazinho com todas as atividades. A escola parece que a escola tá mandando dever de casa. Então ela tem coisas para estudar. E aí o que a mãe dela fez? Que eu achei sensacional. Fez um cartazinho, colou na geladeira com o quê? Com a rotina dela. Ó, você tem que cumprir essas coisas aqui todo dia. E aí tantas horas pode te desenho. Ocupar a criança também, né? Porque a criança também tem uma rotina. E essa quebra, isso causa esse tipo de pergunta. Faço esse tanto de coisa, agora não faço nada. Como é que é isso? Então, a gente pode fazer isso, criar a rotina da criança. Você pode, inclusive, colocar ela para participar disso, né? Porque ela se sente envolvida no processo. Olha, vem cá, me ajuda aqui. A gente tem que criar uma rotina para você fazer as coisas durante o dia, né? Vem cá, vamos fazer aqui, né? E fazer junto. Até sobre... você quer fazer alguma pergunta sobre isso, uma colocação? Não, não, não. Deixa eu abrir mais uma aqui, Luiz. Beleza. Aqui o tio Thales. Tio Thales foi meu Ah, professor valeu. lá no ângulo. Parabéns pela clareza. Valeu, muito Ah, obrigado, obrigado. Thales. Tem uma Valeu, pergunta Thales. da Edvânia. Na verdade, duas perguntas. Vou abrir uma e logo depois a outra, que aí você emenda elas, tá? É o que fazer com o adolescente fora de casa, sem convívio com os colegas, com quadro de compulsão alimentar. Isso aí é uma coisa importante. Uma pergunta interessante, porque assim, o que a gente precisa entender? Parece que esse isolamento, isso parece que amplifica essas coisas, né? Porque agora tá dentro de casa, ansiedade e compulsão alimentar muitas vezes está ligada a isso, ansiedade, né? Ela falou aqui, ó, que ela Ah, acha que está usando alimentação para compensar algo. É porque como que funciona essa questão da compulsão alimentar, né? A pessoa, é justamente isso, a pessoa, ela sente uma angústia, ansiedade, e ela busca nesse prazer da comida uma satisfação momentânea, né, para isso. E nesse tempo, como a gente está em isolamento, está sem contato, acaba aumentando a ansiedade, por isso que a gente tá voltando lá atrás, porque nessa questão de lidar com a ansiedade, porque ela é o que acaba desencadeando vários outros maus. Então, por isso que a gente tá voltando lá para lidar com a ansiedade, né? Quanto ao contato social, a gente tem que fazer o possível, que é usar rede social, conversa por vídeo, porque a gente está vendo a pessoa, né? Não é a mesma coisa, mas é o que a gente pode fazer no momento, né? E a respeito da compulsão alimentar, eu não sei, eu sempre indico que a pessoa tem que estar em tratamento, a pessoa que tem compulsão alimentar tem que estar em tratamento, e a pessoa tem que começar a perceber, o primeiro passo é qual que é o momento, o que que passa na cabeça dela no momento que faz ela buscar a comida. Porque isso aí começa a ser um ciclo que a pessoa começa a não perceber. Ela fica ansiosa, vai lá e come. Fica ansiosa, vai lá e come. E aí a gente vai voltar um pouquinho e falar, espera aí, o que está passando na minha cabeça aqui agora que está me levando a ter esse tipo de comportamento? Acho que começa por aí, com a pessoa se auto-percebendo. Porque quando ela começa a perceber isso que ela está fazendo, ela começa a ter a possibilidade de lidar melhor. Por exemplo, ela percebe que ela está ansiosa, por isso ela busca comida. Então, peraí, opa, deixa eu fazer um exercício de respiração, por exemplo. Faz esse exercício de respiração. Para ver se eu relaxo, eu fico um pouco mais calmo e eu consigo adiar essa satisfação, né? Porque o prazer da comida é um prazer rápido. A pessoa está angustiada ali, come, por exemplo, doce, né? Tem aquele prazer na hora. E aí ela vai aprender, quando ela começa a perceber isso, ela começa a ter a possibilidade de lidar melhor com isso. Então esse é o primeiro passo. Sentiu ansioso, foi comer, falou assim, oh, peraí, o que está passando na minha cabeça? Que tipo de pensamento que eu estou tendo agora? E fazer
O exercício de respiração para quê? Para relaxar, para ficar mais tranquilo, para passar por aquela ansiedade, diminuir aquela ansiedade, passar por esse momento melhor. Tá? Acho que esse é o primeiro passo. E a pessoa precisa estar em tratamento, né? Por quê? Porque aí no tratamento ela vai aprender, no caso da minha linha, né? Que é cognitivo comportamental, é aprender a lidar melhor com esse pensamento. Né? Mas o primeiro passo é o quê? É se observar. Porque ela começa a ter esse poder de lidar com a situação melhor. Bom, Sem alimentação. bacana. Gostou da dica aí, Edivânia? Eu tenho que só elogiar a Isadora, tá? Falando especificamente dela aí, ó, a participação dela nos treinos, tanto fazendo quanto nos comentários, ela sempre faz uma interação com a gente lá. Tá de parabéns, viu? Nem parece aquela Isadora que entrou alguns meses atrás. Ô, Bacana. Luiz, É, ah, não, tem uma pergunta mais longa aqui, do Lucas. ah, Eu vou soltando, ela tá picadinha em 3 pedaços, tá? Vou, beleza. sol- vou soltando ela aqui. Já escutei falar que para crianças, o cansaço psicológico, através de estímulos de raciocínio e. Deixa eu abrir a outra aqui. Resolução de problemas é tão importante quanto o exercício, quanto o físico para acalmá-las e para que descansem. Quer É que volte melhor. o início dela aqui? Pelo que entendi, assim, se eu tiver errado aí, Lucas, você até me corrige aí. Mas é assim, é porque tão importante quanto a estimulação física, a estimulação mental também, com exercício de resolução e tudo. Parece que ele falou que é melhor à noite. Isso é verdade, como buscamos estar existindo. Eu acho que a questão do horário, eu não vejo, eu não vejo como melhor ser esse tipo de estimulação à noite, porque isso pode agitar a criança, né? Geralmente a criança estuda de dia, né? Então na parte da noite geralmente dorme mais cedo, né? Que é até mais saudável, vamos dizer assim. E buscar esse estímulo, acho que às vezes até com leitura. Leitura é uma maneira de estimular a criança, né? Porque estimula a imaginação. E você pode fazer pergunta, né, para a criança sobre, por exemplo, sobre a história. O que você acha que ela vai fazer? Você acha que isso foi bom? Os pais mesmo podem fazer essa estimulação através da leitura, né? Ler junto com a criança, o que vai estimular a imaginação dela. Às vezes, muitas vezes, são propostos problemas, né? Toda história tem resolução de problema, né? E fazer a criança pensar sobre isso, né? Eu acho que leitura sempre é bem-vinda, assim. E além do exercício físico, porque se a gente for pensar, a gente não faz exercício físico o dia inteiro, a gente vai fazer durante um período. Mas eu acho que é interessante ter esse equilíbrio entre estimulação mental, estimulação física, né? Porque os dois fazem parte da nossa saúde como um todo, né? E Mas fazendo eu um acredito que aqui, Luiz, ah, o exercício físico, até para criança também, tem que ser uma atividade assim, regular e orientada. Por exemplo, aqui em casa a gente tem a hora do CrossFit. A gente está tendo a hora do CrossFit, é 2 vezes a semana. A Gabi fazia CrossFit 2 vezes a semana, ela continua fazendo aqui em casa. E a gente está até postando os treinos no grupo das mães, para eles fazer, cada um fazer na sua casa também. Não como vídeos, não em ao vivo igual a gente tem feito com os adultos, mas é diferente. Às vezes a criança, ela brinca o dia inteiro, ela brinca no quintal o dia inteiro, mas é diferente daquele momento de atividade, aquela atividade programada com aquecimento, alongamento, treino, e que vai elevar a frequência cardíaca, que vai atingir determinado objetivo. Então é diferente da pessoa falar assim, mas ela não precisa não, porque ela é muito ativa. Então a gente recomenda que a criança tenha também, igual os adultos, tenha a hora para atividade, tenha a forma de se exercitar, né, para criar hábito e também para o benefício psicológico e físico dela, né? até estimulação de coordenação motora, né? Eu fico vendo, por exemplo, igual a gente vai fazer crossfit depois mais velho, como que é desafiador para a gente, né?
tem que ficar de cabeça para baixo, coisa que você não, às vezes faz muitos anos, né? Então tem essa questão também, né, que é importante no desenvolvimento da criança, né? Essa destreza que a criança passa a ter. Eu fico vendo até a menina, esqueci o nome dela, desculpa, A Gabi. sua menina, A Gabi. Gabi. Fico vendo ela brincar lá no cross, lá, como é que ela já desenvolvimento também, né? Isso traz desenvolvimento. Isso Aham. faz parte do desenvolvimento da criança, né? Agora, quanto aí a pergunta do Lucas, acho que é isso. Acho que é importante ter os dois, é interessante, e a gente pode estimular a criança mentalmente através de leitura. Leitura é excepcional para isso. Tem Beleza. um caso aqui que eu lembrei, até que eu lembrei aqui sobre essa questão do como a gente informar as crianças. Certa vez eu atendi uma criança no consultório, e isso é para salientar como que é importante a gente ouvir a criança. E ela jogava um joguinho de celular e viciada no jogo, jogava muito, e ela estava muito agitada e perguntando um tanto de coisa relativas a catástrofes também, os pais achando que isso era para do jogo, e aí levaram o menino para atender. E aí eu fui conversar com a criança e tudo, e aí ele já tinha uma certa idade, já tinha um entendimento sobre as coisas, eu fui conversando com ele, falei, ó, seu pai não tá deixando você jogar mais e tudo, tô muito preocupado com você e tal. Aí ele foi me contar o que estava acontecendo. E ele estava preocupado com a catástrofe, e o pai dele achando que, os pais, né, achando que era por causa do jogo, mas é porque ele leu uma notícia de internet sobre uma catástrofe, e era um negócio que era assim, uma coisa que de 2006, trem antigo e tudo. E aí eu fui conversar com ele sobre isso, explicar com ele que não era bem assim, que ele precisava preocupar, expliquei por quê, acabou. Então, faltava do pai e a mãe, às vezes, ouvir o menino, ouvir a criança. Peraí, como assim? Que você está preocupado com o quê? Conta mais. Onde você viu isso? Porque hoje as crianças têm muito acesso à informação. Com o celular na mão, ele descobre qualquer coisa, né? E às vezes ele não tem o discernimento que nós temos de dizer, opa, isso aqui é fake, né? Isso aqui é mentira, isso aqui não existe. E aí isso causa nele uma ansiedade muito grande. E às vezes por isso que é importante ouvir. Peraí, mas conta para mim aqui, onde você viu isso? O que você está pensando assim, né? Porque às vezes é isso que eu falo sobre limpar a informação, né? Você vai limpar, fala assim, não é bem assim. Olha, é assim, assim, assim. A gente tem que ter esse cuidado, é lavar a mão, é tomar cuidado com isso, mas não é uma coisa que você é preciso se preocupar tanto. É tirar um pouco desse peso, porque às vezes a criança não sabe lidar com essa quantidade de informação e nem com esse tipo de informação, né? Isso é verdade. Ó, criança, vou te falar, criança de 8 anos, eles mexem no celular mais fácil do que a gente. As fotos que a Exato. gente tira aqui é a Gabi que trata, a filmagem dos treinos, quem está fazendo aqui é ela. E com 8 anos eu nem sabia o que era celular na minha época, né? Hoje em dia é muito, Exato. muito acesso. Ô Luiz, tem aqui mais uma pergunta. Ó, tem a Edvânia agradecendo aqui pela resposta dela, agradecendo Ah, que bom. pelo incentivo aos treinos, a palestra, tá, está ajudando muito. Que bacana, que joia, viu, Edvânia? Muito obrigado pelo feedback. E tem uma pergunta da Letícia Coimbra. Letícia, tudo bem? Comadre. Ó, a gente tem essa coisa de estar sempre produtivo, né? Que, não é porque está em quarentena que eu não vou produzir, mas a gente precisa entender que a gente tem certas limitações, né? E devido ao que a gente está passando, a gente não vai dar conta de fazer tudo mesmo, né? A gente não vai, por exemplo, pegando até exemplo de Thales. Ele vai fazer o treino, a gente vai treinar tudo, mas não tem carga, né? Todo mundo que tem peso em casa, né? Então, o que a gente faz? A gente adapta, né? Mas a gente entende que a gente tem que entender que a gente tem limitação e que estar isolado é limitante,
né? Porque você é obrigado a ficar em casa e você muitas vezes, por exemplo, seu local de trabalho era fora de casa. E aí você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem, né? Então, a gente não tem que ser produtivo da mesma maneira que a gente era quando a gente tinha, a gente podia sair, a gente tinha a nossa rotina normal, nosso cotidiano normal. Né? Não vai ser, porque não está normal mesmo, né? Está um pouco fora da nossa realidade que a gente está acostumado. Então a gente tem que pensar por aí. Né? A gente não tem que estar o tempo inteiro. A gente pode criar um cronograma, que eu acho que é interessante, mas a gente precisa de descanso, a gente vai assistir uma série também, a gente vai relaxar, a gente vai conversar com pessoas que estão no nosso convívio, que às vezes a gente, por não ter tanto tempo nessa correria do nosso dia a dia, a gente agora tem essa oportunidade, né? Mas a gente tem que entender isso, temos limitações e a gente não tem que ser produtivo o tempo inteiro. Principalmente nessa situação que a gente está vivendo, que é limitante mesmo. Beleza. Eu mesmo, quando semana passada, na hora que eu tive que fechar, nossa, quase que eu desesperei. Eu falei assim, não vou conseguir ficar parado. Ia pro box de manhã, ia pegar a planilha e pegava a relação de cliente, fazia grupo e montava treino e nó, chegou a hora que minha esposa Ana até falou assim, uai, você tá aqui comigo, mas até agora eu não te vi. Então, essa semana eu consegui deixar as coisas mais organizadas. Aí eu até consegui assistir um filminho aí ontem. Foi bom. E olha que interessante. O que que te movimentou para fazer tudo isso que você fez? Ansiedade. Aham. Então, ela tem que existir. Ela Aham. vai existir sempre. A gente vai sentir ansiedade. Só que a gente pode Uhum. lidar com ela de maneira mais funcional. Você isso podia ter te paralisado? Não, você agiu. Uhum. Né? Você usou ela para agir, fez as coisas que você precisava fazer. Beleza, agora está organizado. Agora consegui organizar meu dia. Tá tudo certinho. Eu posso assistir o filme também. É. Né? Luiz, nós estamos aproximando aqui no limite do tempo. Tem mais algumas perguntas é, do Lucas aqui. Vê se você consegue dar uma dica para a gente sobre isso aqui, ó. Importante. Eu acho assim que motivação é uma coisa muito intrínseca, né? É de cada um tem uma motivação. Tem gente que é movido pela, pelo desafio, tem gente que é movido pela competição, tem vários motivos, cada um tem uma motivação diferente. Eu acho que esse é até um momento bom para a gente se conhecer, né? Para saber assim, o que que me motiva? O que que me motiva? Uma coisa que eu acho que pode nos ajudar, inclusive nessa fase que a gente está vivendo, tudo, são os desafios que você mesmo propõe para a gente, né? Olha, gente, tem um desafio hoje de tantos abdominais, né? Esses desafios acho que ajudam a gente a motivar, a manter a gente em movimento, né? Mas eu acho que o exercício de motivação, eu acho que é isso, é primeiro encontrar qual que é a sua motivação, né? Às vezes, não, minha motivação é daqui 40 dias eu estar pesando tanto, tá? Com físico assim. E aí você pode estipular essas coisas, você pode estipular metas para você buscar, e fazer uma meta grande, dividir ela, né? E conquistando a semana, dia a dia. Né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente, é definir meta, dividir essas metas em metas menores para a gente ir galgando, né? Degraus, assim. Eu acho que isso ajuda a gente. Em junção com aquela rotina, né, que você falou, né? Exato, exato. Sem a rotina, gente, costumo brigar que rotina é uma dádiva. Rotina é a coisa que nos melhora, nos ajuda. É aquela coisa do diário, o que te faz ficar melhor em alguma coisa e tudo, é rotina, é diário. É uma busca constante, diária, por crescimento. Né? Isso serve para todas as nossas áreas. Eu vejo isso, quando você falou, eu lembrei de. A gente entra de férias, né? Eu raramente entro, mas quando eu entro com uma semana, eu já tô cansado.
cansei de férias. O que está acontecendo? Às vezes é por causa de não ter rotina, né? As férias ficam tudo Uhum. doido, acorda a qualquer hora, faz tudo a qualquer hora. E com uma semana você já cansa. Exato. É importante ter a quebra da rotina, mas a rotina é muito importante para ser mantida, né? Uhum. Ô, Luiz, a Ana tem uma pergunta aqui para fazer. Ei, É, bom Ana, dia, tudo beleza? bem? Obrigada, viu, Olha, pelas por suas nada, eu que perguntas. agradeço. Aqui, a minha dúvida é a seguinte, com relação à ansiedade, né? Então, tem horas que, diante de toda a rotina que a gente tinha antes, é uma rotina superativa, então tá dentro de casa, tem horas que causa angústia. E me peguei algumas vezes com vontade de chorar, e às vezes até chorando, mas a gente olha assim para dentro da casa da gente, procura assim, nossa, e agora o que é que eu vou fazer? E aí, às vezes, a gente chega a chorar mesmo, né? Pensando, não chorar porque tá ruim, pelo contrário, a gente só tem a agradecer que a gente está dentro de casa com saúde, mas é a angústia mesmo. E aí chega a filha da gente, uma criança, e pergunta por que a gente está chorando, né? Então, a minha dúvida é a seguinte: vale a honestidade nessa hora e passar um pouco dessa angústia, ou não? Vale desviar o assunto e, né? Eu sei que as crianças hoje em dia são super espertas, captam as coisas. Eu tenho a minha aqui dentro de casa e é espertíssima, mas não sei se tem algumas informações que a gente deve omitir, ou se não, se é colocar dentro do contexto mesmo. Como que a gente se posiciona? Porque a gente não sabe mais quanto tempo que a gente vai ficar nessa situação, né? Então, eu É, penso que isso pode acontecer novamente. assim, acho que a primeira coisa com relação à nossa angústia, nossa ansiedade, a gente tem que aceitar isso, olhar para isso, entender isso, né? Que a gente é um momento difícil mesmo. E o primeiro passo é esse, por quê? Porque se você não aceita isso, se você tenta negar isso, a tendência é que a angústia permaneça por mais tempo e te faça sofrer mais, né? Isso você mostra, dessa maneira você meio que mostra para sua filha que o quê? Olha, nós somos humanos, a gente sente essas coisas mesmo, isso é normal, né? A gente sente angústia, sente medo, sente ansiedade, isso é uma coisa normal. A gente pode lidar com isso melhor. Eu estou triste porque a gente está assim, mas eu tenho consciência que isso é uma coisa que vai passar, né? E que isso é temporário, mas é normal a gente ficar triste, né? Tristeza é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A angústia faz parte da nossa vida. Por pior que seja, Com certeza. né? É uma coisa que faz parte, é uma coisa humana. Então, dessa maneira, você mostra para ela que, olha, você tem que aceitar que você vai ficar triste também. Isso faz parte da vida. Uhum. E isso pode trazer muito ensinamento para a gente, né? Tem angústia, peraí, por que eu estou angustiada? E você falou uma coisa interessante, que é assim, o que eu vou fazer agora? E aí eu volto na questão da rotina, que a gente pode escrever a rotina, né? Uhum. Você, não, agora é hora de eu ficar de boa, de eu ver um filme, de eu ficar deitado, de eu descansar. Coisa Eu que a tô gente não dentro do sabia meu mais fazer, né? Hoje. exato, e, assim, e sem culpa, e não Uhum. sentir culpa por isso, né? Fala assim, não, olha, as coisas que eu tenho que cuidar, eu cuidei da minha casa, eu fiz isso, fiz aquilo, tá? Agora eu posso descansar, eu tenho esse direito. Porque a gente às vezes fica sentindo culpado porque a gente não está trabalhando, Exato. né? E, nossa, o dia tem que estar produzindo, igual a pergunta que a Letícia fez, né? A gente sente essa coisa que tem que estar produzindo, e a gente não tem que estar, e a gente está com muita limitação mesmo, né? A gente tem que ficar em Uhum. casa, depois sair. Então, eu acho que assim, nesses momentos que você fica angustiada, é perceber isso, né? Motivo, por que eu estou angustiada, e mostrar isso para ela. Falar assim, você não precisa, talvez, contar o motivo da sua angústia, né? Você pode falar, ó, é porque isso a gente está passando, é difícil a gente ficar em casa e tudo. Mas é normal, a gente fica triste mesmo, de vez em quando. Uhum. Né? Isso faz parte da nossa vida. Você não precisa se preocupar, Entendi. né? Tristeza faz parte. A gente vai ficar triste, querendo ou não. E Sim, talvez você aceitando isso, acho que fica até mais fácil lidar. É sim. porque a gente tem uma coisa assim, de tentar negar certas coisas que a gente vem à nossa cabeça. E a gente tem que aprender, não é que a gente tem que negar, é que a gente tem que talvez não dar tanta atenção. Por exemplo, se eu falar com você assim, não pense no elefante branco, o que você pensa?
Não tem jeito. Ele já está presente na nossa fala. Você não quer pensar sobre isso. A coisa está presente na nossa fala. Né? Já está presente no pensamento. Ô, filho, vai abrir o ovo pra você. Tá. Ô, pessoal, desculpa, foi o limite de tempo do vídeo do Instagram, tá? Eu já até tinha fechado as respostas, as perguntas, aliás. E a Ana pediu para te agradecer, Luiz. E eu gostaria muito de te agradecer também. Foi muito valioso. Isso é muito importante para a gente. O pessoal aqui, todo que estava presente, agradeceu muito. Eles falaram aqui nos comentários. E muito obrigado, valeu demais. Espero que tenha ajudado muita gente. E estou muito satisfeito aí. Boa parceria. E brigadão por tudo, viu, Luiz? Otávio, eu que agradeço pela oportunidade aí. Muito feliz de poder contribuir, né, nesse tempo que a gente está vivendo. A gente acaba falando demais, aí acaba até estourando o tempo, mas eu espero que tenha sido positivo para todo mundo. Quem precisar, quem tiver dúvida, quiser mandar, pode mandar inbox para mim. Meu Instagram é @Louis, Louis, Soares. Então, quem quiser mandar dúvida, essas coisas, eu estou à disposição para responder. Beleza? Eu só tenho a agradecer aí todo mundo aí pelo tempo que vocês disponibilizaram para poder falar. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Um Até abraço para todo mais. mundo, Um gente. abraço. Até mais. Tchau. Até mais.